Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Agradeço a presença de cada um de vós aqui desencarnados. Como bem disse logo no início, casa cheia, em pleno início de feriado prolongado, sexta-feira à noite, demonstrando-vos que sim, cada um de nós, sem exceção, queremos nos melhorar a cada dia que passa. E sim, é com imensa alegria que aqui retornamos com a fraternidade e amor de Barueri. Sou natural de Osasco, este ano completo 45 anos, de fevereiro de 2024 até agora, enfindando essa exposição completa 192 já realizadas em diversas casas espíritas. Perdi algumas por problemas técnicos, como por exemplo que aconteceu há pouco, vocês viram, às vezes a máquina reinicia automaticamente e está tudo certo. Planeta de provas, expiações em estágio final, transição planetária, está tudo certo. O importante é que contagiemos com a proposta sempre de Jesus, o seu nada, junto à nossa querida codificação kardeciana, a terceira revelação. E vejamos, queridos irmãos e irmãs, que esse tema é importantíssimo, relevantíssimo, principalmente de grande respeito, porque cada um está em um degrau evolutivo. Não foi à toa quando logo o início trouxe, extraindo esse vídeo transformado, convertido em GIF, para que, avaliando o que acontece de hoje, até mesmo um pouquinho dos dias antes, dessa semana, porque muitos lugares aí já tiveram seus bloquinhos, enfim, outras mais situações que nós sabemos, estamos no mundo globalizado. Até seja terça-feira, quarta-feira, o que será que acontece no mundo espiritual? Como são esses portais que lá do umbral grosso, onde ali reinam os dragões, os magos negros, os espectros, os chefes de falanges, interagem com o umbral médio, que é onde mundos estão em regiões de sofrimento, semelhantemente aonde nós divisamos na obra de André Luiz Nosso Lar, aquelas regiões de sofrimento consciencial, e aonde vem reverberar a nós, na terceira dimensão, mundo material. Mas já quero deixar bem claro isso, queridos irmãos e irmãs, que não é o nosso objetivo jamais julgar quem quer que seja, ok? Respeitamos a cada um os seus gostos, os seus costumes, e está tudo certo. Se pudermos ser úteis na transmissão dessas informações que aqui nós estaremos nos embasando ao longo desses slides, que o façamos, mas jamais empreendendo um lado impositivo a outrem ou quem quer que seja, porque assim nós estaremos sendo caridosos. Estou pouco ou estaremos fazendo com que as pessoas possam se transformar. Tão importante é esse tema que hoje estamos na sexta-feira à noite. Domingo pela manhã estarei no Grupo Espírita Bezerra de Menezes e na terça-feira à noite lá no Missionários da Luz. Ambos estou indo pela primeira vez a convite da casa e também longe, lá na Zona Leste, porque sou daqui da Zona Oeste da cidade de Osasco. Mas disse Jesus de pregar e de executar, é imprescindível que assim façamos nesse momento final de provas e expiações. Então, que possamos, assim, queridos irmãos e irmãs, fazer com que essa temática alerte-nos sobre a nossa responsabilidade consciencial, sobre como devemos nos portar. Enfim, e tudo mais que esse material possa assim, nos trazer. E, obviamente, temos aqui um embasamento que nós extraímos essas informações relevantíssimas à nossa conscientização, principalmente trazida pelo irmão Divaldo Pereira Franco, que voltou ao mundo espiritual no ano passado, com seus 98 anos de idade, seja no nível entre Deus do mundo, seja no nível nas fronteiras da loucura, ambos trazendo pelo Espírito Manuel, Filomeno de Miranda, e Allan Kardec, codificador, algo também podemos trazer que beneficiaram-nos acerca do tema que iremos trabalhar, ou não? Dentro da codificação Revista Espírita, a antepenúltima edição, em 1867. Não esquecemos de que, nas duas edições ininterruptas, desde 1858 a 1869, Kardec, junto com a família do Espírito da Verdade, muito nos demonstrou desse intercâmbio entre mundos que cada um de nós aperfeiçoarmos a cada dia que passa. Então, sim, essas foram as fontes principais, mas não basta apenas essas. Logo ali próximo, vou ter nossa exposição, por que não trazer Emmanuel, que foi o introdutivo, por que não trazer o Espírito André Luiz, que também trabalhou na lavra mediúnica de Chico Xavier? É um tema muito abrangente, porque nós, os espíritas, temos que estar despertos, esse há de ser o alerta, que aqui construiremos a cada material que estaremos
estudando a partir desse momento. Vamos fazer primeiramente um nobre e politico-organizar o codificador Allan Kardec sobre o posicionamento a respeito do mundo espiritual, dizendo que o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do nosso globo, mas não em torno apenas do nosso corpo, mas de todas as outras moradas da casa do Pai, onde quer que seja, em qualquer canto deste universo, que estão no espaço e entre nós, ou seja, entre a quarta dimensão que é espiritual e a nossa, que é a terceira, a material, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. De tal sorte que, quando nos acreditamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Recordo-me, falei do nome dele há pouco, o Espírito André Luiz. Ele dizia lá na época, no século XX, imagine agora, né, com esses pouco mais de 8 milhões que estão encarnados conforme atualizam os irmãos espirituais, neste orbe, mas existe o dobro de 16 bilhões buscando o seu retorno por meio da reencarnação. Dizia ele lá no século XX que para cada encarnado tem aproximadamente 10 irmãos espirituais, só nos observando em pensamentos, ações e não ações, porque será que o mundo espera mais de nós, os cristãos e os espíritas, diretamente ou indiretamente? Afirmo-vos que sim. Como assim estamos empreendendo com as nossas ferramentas, a qual, por fraternidade e amor, nos 7 dias da semana, porque sim, aquela até de domingo funciona, disse que entre 2024 e 2025 aqui estive nas exposições. Agora, essa minha segunda, nas sextas-feiras, estou indo agora nos dias úteis da semana. Então é preciso que saibamos o que nós estamos recebendo dessa casa, nas duas dimensões, desde a cultura espiritual até os trabalhadores encarnados, que aqui auxiliamos em grande escala para a nossa expansão de consciência e para que evitemos de cairmos nessas tentações, a qual estes que estão em desequilíbrio, em ignorância, tentam ali nos atrapalhar em nossa programação reencarnatória. Aqui algumas imagens de algumas edições que passaram ali. Vamos ver o que há de acontecer agora neste ano. Mas vamos convidar, mesmo que esse tema deve ser um pouco leve também, é importante que estejamos globalizados, atentos a tudo que acontece. A Escola Grande Rio vai trazer o tema de Chico Xavier lá de Uberaba. Então nem tudo é negativo. Sempre temos que ver o lado positivo. Convido-vos, não sei se vai ser hoje ou amanhã. Eu não vi a escala de escolas que irão desfilar agora em São Paulo. Mas convido-vos para que assistam. Vem lá, aquele irmão, inclusive, que faz agendas lá no Francisco de Assis da Barra Funda, lá eu já fui a primeira vez, já estou escalado para o domingo, lá também. Ir de retorno vai desfilar nessa escola de samba. E o que pode nos trazer de forma transcendente do que o apóstolo Xavier Chico nos trouxe, convidando-nos a reforma íntima. Então, vamos deixar esse tema um pouco mais além e poder mostrar que sim, existe muita qualidade nessas festas, mas temos que estar atentos aos vícios, às obsessões e outras mais mazelas, como, por exemplo, nessa imagem ilustrativa, temos que ficar sempre atentos e atentas, logicamente. Voltemos à revista espírita. Vejamos que Allan Kardec vai nos dizer aqui no capítulo 24 da atmosfera espiritual, que quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, sobre nós, os encarnados, homem ou mulher, pode-se adivinhar que disso se deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. É um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então, qual seria a resposta a Allan Kardec, a falante do Espírito da Verdade, há de nos proporcionar neste momento? Esta ação toma conforme os espíritos derramem, meio dado, um fluido benfazejo ou que? Malfazejo. Agindo com a maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se esparramam no ar. Quando adentrarmos nos pontos extraídos das boas obras do Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, entenderemos o que Allan Kardec aqui já nos dizia lá no meio do século XIX, praticamente nos ciclos de 1865, em que existiu o equilíbrio. Orar e vigiar, já dizia o meio Rabi da Galileia. Equilíbrio, reforma íntima. Assim as nossas ações e pensamentos contagiar-se-ão ao benefício dos que estejam ao nosso redor, não por meio do nosso convencimento ou imposição, muito pelo contrário, mas pelos nossos atos,
de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada de preferência, o quê? No anonimato, dando satisfação apenas e pessoalmente à fonte criadora de Deus e aos nossos virtudes individuais, que é o elo entre essa fonte criadora, que nos quer bem, mas não pode fazer por nós, jamais, porque ninguém o fez por eles, e nenhum espírito que ascendeu e já atingiu a perfeição relativa na condição de criatura jamais absoluta, porque só o Pai Deus, a fonte criadora, pode a obter, ninguém fez por eles. Tiveram seus pintores individuais em épocas diferentes, desde as remotas até as mais aceleradas, nos graus evolutivos dos orbes, ali constante na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, item 4 da escala evolutiva dos orbes, dos mundos. Temos aproximadamente aí 5 escalas evolutivas, desde os mundos primitivos até os mundos celestes e divinos, onde divisamos que Jesus ali já tem, na condição de mundos transitórios, está interagindo com a evolução daqueles outros homens que já atingiram essas evoluções, enfim. Então, inexoravelmente, cabe a cada um de nós sermos os artífices da nossa felicidade, acelerando-a ou estacionando, jamais regredindo. Isso da pontificação, os cursos de fraternidade e amor ofertas, presenciais ou online, jamais há de ter tudo aquilo espírito progredido, mas pode estacionar. Deixemos esses que estão empreendendo guerras. Falta corrupção, mentira, adultério do pensamento ou inconcretizações. Não regredirão, mas infelizmente estacionarão. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, temos o quê? O nosso livre-arbítrio absoluto, jamais relativo, como absoluto no final de provas e expiações, segundo o nível de velocidade evolutivo, apenas sendo mais evoluído que os mundos primitivos. Mas estamos nos esforçando para que saiamos desse nível e atinjamos em seus degraus iniciais o mundo de regeneração. É o convite que nos deixou agora o nobre professor Nivaio, nossa consciência de tudo que está ao nosso redor nas duas dimensões da vida. Então vamos adentrar aí primeiramente nas fronteiras da loucura, onde Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo intitulado Concentração Mental, vai nos dizer a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participaram ativamente, enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos a afetar para pior a imensa área das trevas, ao tempo em que essa influenciava os seus mantenedores. Lembra dos portais que os irmãos espirituais afirmam que são abertos nesse momento agudo da humanidade, principalmente deste país, que tem que ser um dia o coração puro e a cara do Rio, já nos dizia Humberto de Campos Irmão X, que trabalhou com o querido apóstolo Francisco Cândido Xavier. Então, será que estamos sempre, em menor medida ou maior, mantenedores das ações das trevas com as nossas invigilâncias? Não nos contaminemos com o despedimos nos 7 dias da semana, mas sim contagiemos com o que o CEPA proporciona nas suas diversas atividades. Como citei há pouco, é a porta estreita, é o amor do maratônio, é difícil, como é. Para todos nós, afirmamos, queridos irmãos e irmãs, mas quando aqui reencarnamos, dizemos a nós mesmos, antes de acoplarmos a este corpo físico, que nós tínhamos capacidade para tudo. Então, esforcemos para tal, para que ascendamos, cresçamos e não estacionemos, como tantas vezes em milênios anteriores, por meio das sucessivas encarnações, assim nós nos portamos e não queremos reincidir nessas energias negativas e atos que não nos agregam em nada em nossa ascensão espiritual, como a nossa felicidade individual e a do meio onde quer que nós estejamos. E agora trouxemos aquela foto de Manuel Filomeno de Miranda para quem não conhece ainda. Estamos intercalando, tudo bem, irmãos, entre Na Fronteira da Loucura com a obra Entre Dois Mundos. E agora, nesta obra, Manuel vai nos dizer, junto a Divaldo Franco, que no capítulo de sessões coletivas, nesse período de carnaval, estavam-se lamentáveis sobre sessões coletivas que entorpecem multidões, aglomerações, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos, o que isso quer dizer? Aqueles que estavam numa vida, digamos assim, entre aspas, tranquila, que estavam fazendo bem, cumprindo com as suas obrigações reencarnatórias, mas ficaram o quê? Invigilantes nesse momento, a qual temos que não estar vigilantes, que é o momento que mais nos desafia a estarmos equilibrados atualmente na carne e no osso, que se vincularam a formosos projetos dignificadores.
Até os eleitos ou os ditos eleitos podem assim cair, estacionar em suas caminhadas evolutivas. Ninguém está isento pelos fenômenos dessas influências, porque elas aceleram-se e multiplicam-se ou adicionam-se em demasia nesse momento complexo de hoje. Poucos dias anteriores a depender da região do nosso país, até terça, quarta-feira, mas como acompanhamos nos anos anteriores, tem alguns que estimam até domingo. Pois é, e para a sua evolução espiritual, o que isso está sendo agregado? Responderemos 100% bem-aventurados são os que assim já pensam em transformarem-se, voltando ao que eu disse logo no início. Não direis para não ser digitados, não é o nosso objetivo, tampouco dizer quem está certo ou errado, mas na condução e condição de condutores do Evangelho, nas suas diversas vertentes, aonde quer que estejamos, é imprescindível que alertemos a quem quer que esteja das duas dimensões. Se estamos com a sala cheia na terceira dimensão nesse momento, quiçá na quarta dimensão, do mundo espiritual, que eu no mínimo multiplico isso em 3, 4, 5 vezes mais. Não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs. Ainda entre dois mundos vai continuar uma nova no meio. No capítulo de Manifestação Espiritual, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre por nós, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos em sincronismo com as mentes desarvoradas, mentes invigilantes. Em O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, publicada em sua primeira edição, lá nos livros de 18 de abril de 1857, Kardec, falando do Espírito da Verdade, vai nos trazer também a escala evolutiva relativa, não absoluta, dos níveis a qual nós, por meio dos tempos remotos até atualmente, já passamos e ainda haveremos de atingir. Então, inclui-se aqui dentro dessas escalas relativas esses seres que são muitas vezes maldosos, outras vezes frívolos, que não querem evoluir, não pouco querem que os filhos estejam sobre nós, evoluam, ainda que não os conheçam, mas fiquemos atentos, vigilantes para que não nos contaminemos com essas mazelas desse período tão importante da humanidade. E será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900, em retornando ao mundo espiritual, pode algo nos falar, voltando agora na obra Nas Fronteiras da Loucura? Porque não só Manuel Filomeno de Miranda contribuiu nessa obra, mas também Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o vulgo médico dos pobres, como nós no Espiritismo o conhecemos. Ele vem dizer ali no capítulo intitulado Justificativa deste evento desta época do ano, necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, muitos recalques, nós seres humanos ainda possuímos. Segundo alguns estudiosos do comportamento e da psique, é um alerta do nobre médico dos pobres às nossas consciências. Voltando a uma nova forma de Miranda, agora no capítulo intitulado Festa dos Sentidos, vai nos dizer festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esqueciam-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Passa nesse período, basta que assistemos, por exemplo, no YouTube, e peguemos aquelas imagens que não passam nas grandes mídias. Aí veremos como está a psicosfera espiritual do homem e como estão os seres encarnados em sua grande maioria, não em sua integralidade, graças a Deus, ainda distante do cristianismo indivíduo. E Jesus apenas nos orienta, incentivando-nos e nos repreendendo. Dizemos que, inclusive, nessa obra que nós temos há pouco, o Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive tem também um capítulo lá intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, e essa última hora, sim, é o hoje, o agora, o já, não é a posteriori tampouco, transferir para outrem as nossas responsabilidades. Questionamos, filhos e filhas, o que estáis a fazer de sua programação reencarnatória ímpar? O dobro está em uma fila buscando voltar ao corpo físico. Tão difícil é acoplarem-se novamente no corpo e assim desperdiçam as suas existências. E esse mesmo de Valdo Pereira Franco, lembre-me, alguns anos atrás diziam que bilhões atualmente encarnados no nosso órgão estão tendo a última oportunidade de dizerem assim mesmo, nessa separação do joio e do trigo, quer permanecer no planeta Terra reencarnando no próximo estágio evolutivo de mundo de
geração, transforme-se, regenere-se, senão realocar-se-ão todos vós que estáis em iniquidade, a mundos primitivos ou em estágios iniciais ou intermediários de provas e expiações. Haja vista o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, do Chico Xavier. Haja vista a obra Os Exilados de Capela, de Edgar Allan, que convido-vos para que estudemos e assim saibamos que sempre existiu esse intercâmbio entre mundos. Disse o Cristo: a cada um conforme as suas obras, é dando-nos e recebe. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, é dando-nos e recebe. Um convite existencial, consciencial e transcendente para a nossa reforma íntima, mas precisamos nos esforçar para tanto não há de cair do céu e somos nós em nossa individualidade de baixo para cima, de dentro para fora, contagiando o meio. Temos alguns pontos que foram enumerados aqui de forma resumida, porque o tempo é curto. Poderíamos ficar aqui 1 hora e transcenderia o tempo, porque não faltaria assunto a qual nesse momento os irmãos espirituais auxiliam para que as intuições sejam verbalizadas a cada um de nós para o nosso aprendizado. Então, enumerando alguns pontos nesta obra, Manuel Cunha de Miranda, em A População Invisível, nesse capítulo, vai nos dizer: a população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Foi o que dissemos há pouco. Disputavam entre si a vampirização de suas vítimas encarnadas, que eram telecomandadas: o tabagismo, as drogas, o álcool, a sexualidade, o pensamento ocioso e outras mais mazelas. E dizem, afirmam-nos os irmãos espirituais: não basta que não façamos o mal em questão de que construamos o bem, se aqui ou somente aqui quisermos permanecer por meio das sucessivas encarnações no próximo nível de estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. É fácil estarmos encarnados e conscientes das nossas obrigações? Quando voltarmos para o mundo espiritual, ninguém existe a nossa face, mas a nossa consciência, sim. Aquele videozinho dos principais momentos de nossa existência passarão a nossa consciência para cada vez. O que eu fiz de errado, mas o que eu fiz de bom nesse meio, nesses anos luz de diferença enormes, como eu queria ter feito de bom, porque capacidade eu tive, o Fraternidade, Amor de Barueri, tanto me proporcionou. O Novo Testamento, a primeira revelação de Moisés e tantas mais ferramentas, até mesmo nas obras complementares de Chico, aproximadamente 500 já publicadas, de Valdo Pereira foi com mais de 250. Então não teremos desculpa, queridos irmãos, e estejamos atentos sobre as nossas responsabilidades reencarnatórias. Continuam esses apontamentos, ainda não vai dizendo: estimavam a sensibilidade e as revelações alcoólicas de que participaram. E que participaram, obviamente. Mas não só nessa época, durante todos os 365 dias do ano, a depender de nossos comportamentos, pensamentos e ações. Ingerindo drogas, utilizando símbolos comparsas do corpo físico, nós, os seres encarnados, se interligavam a demandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfiados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Foi à toa que eu trouxe aquele GIF, que é a transmissão de um vídeo convertido por meio de inteligência artificial, que, diga-se de passagem, quem prestou atenção na primeira parte, de 80% a 90%, acontece aquilo, viu, queridos irmãos e irmãs? Para quem estuda a codificação e as obras complementares, tem certeza que foi muito bem embasado aquele vídeo, para que estejamos atentos e venham ao ponto, principalmente, desse item 6, trazido pelo querido Manuel de Miranda, para que estejamos atentos a essas responsabilidades. Continuando isso assim, a processos nefandos de obsessões imorais que não terminar-se-iam após o findar do carnaval, mas estender-se-iam no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, nas ruas, até mesmo nas instituições religiosas. Diga-me com quem andas, que direi possais ser. Diga-me o que pensas, que poderia dizer com quem possais estar acompanhados do quê? Espiritualmente. É o convite agora a essa reflexão a qual nos trouxe esse querido irmão espiritual. Misturaram-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados.
conversando nesse bate-papo fraterno até este momento, que os irmãos estou sendo um pouquinho rápido, devido ao tempo que eu estou acompanhando, e tenho que explicar o posto pela casa nesta sexta-feira à noite. E ainda nessa obra, lá agora no capítulo, a inspiração, a Manuel Filomeno vai nos dizer: muitos fantasiados haviam metido inspiração para suas expressões, o quê? Grotescas, que nós as trazemos de milênios e milênios pretéritos por meio das sucessivas encarnações, e que estamos agora trabalhando para que as findemos, as concretizemos de uma vez por todas, para que no futuro, nas próximas vestimentas carnais, não nos ensinamos nesses atos grotescos, que nada pregam ao nosso espírito imortal, em visitas a regiões inferiores do além, seja um grau grosso, um grau médio, onde encontrar uma larga cópia de deformidades e fantasias do horror. Aquelas imagens que eu passei nos primeiros slides, será que foram intuições das trevas a estes que fazem essas programações, principalmente às vezes nas aulas de frente? Tentei ouvir o que ouça, aqui que nós de ver, aqui enxerga. Vamos acompanhar o desenrolar deste ano e vamos remeter a este conteúdo para ver a nossa responsabilidade consciencial de, inclusive, alertar os nossos familiares e aos que estejam ao nosso redor, seja quem for esses queridos irmãos e irmãs, ela nos convida de forma cirúrgica, querido Espírito Manuel Filomeno de Miranda, neste exato momento. Já em outro capítulo sobre as consequências nefastas, também temos algumas pontuações de Manuel. Agora ele vai dizer neste capítulo que moléstias graves se instalam em oportunidades dessa. Não tenhamos dúvida disso. Comportamentos morais se alteram sobre o assolar dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam, que são transitórias, que não aderem nada em nosso espírito, e que muitos que estavam equilibrados e caíram nas tentações mundanas da terceira dimensão, da tridimensionalidade, poderão agregar aos seus desafios reencarnatórios aquilo que não estava em sua programação reencarnatória, por não orar e vigiar nesse momento da humanidade. Mas continua ele, como eu dizendo, os consumos financeiros ficam em cobranças demoradas. Homicídios desvarados, suicídios alucinados, paradas cardíacas com excesso de movimentação e exaustão de força, sem falar nos acidentes automobilísticos, de moto e de meios de locomoção como um todo, sem falar outras mais situações que nós divisaremos. Já está fato que há de acontecer. Basta que esperemos alguns dias para que divisemos isso e acompanhemos nos meios de comunicações, não só neste país, mas em todo o nosso órgão. Desencarnação por abuso de drogas, também falamos sobre essa observação de estarmos atentos. Temos uma frase do querido irmão Pedro Fagundes Azevedo, intitulada O Espírita e o Carnaval, onde, lá no capítulo intitulado Conclusões após o Carnaval, vem nos dizer que, vejamos, por exemplo, as conclusões a que chegou um grupo de psicólogos que analisou o Carnaval, segundo matéria publicada já há algum tempo no Correio Brasiliense, jornal da capital do país. E quais foram essas pesquisas? É óbvio que nós temos isso já em nossas mentes, sobretudo que aqui nós estamos desenvolvendo de entendimento. Em um trecho desse noticiário vem nos afirmar: de cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados. Por que será? Cenas de ciúmes, intrigas, etc. Que desses mesmos 10 casais, posteriormente 3 se transformam em adultério. Que de 10 pessoas, homens ou mulheres, no carnaval, pelo menos 7 se submetem a coisas que abominam no seu dia a dia, como álcool e outras drogas, e outras das situações que aqui poderíamos citar. Olha a responsabilidade de nossos espíritas, que é o que teve falando de descobridores a partir deste momento. Ainda diz ele, concluíram que tudo isso decorre do êxtase atingido na grande festa carnavalesca, quando o ciclo da liberdade, da igualdade, mas também a orgia e da depravação, estimulado pelo álcool, leva as pessoas a se comportarem fora dos seus padrões normais. Não temos dúvidas disso, só que
nós acompanhamos anos a fio por meio do que é nos divulgado, fora o que não é divulgado, mas sabemos o que acontece, queridos irmãos e irmãs. Volta de calor, Emmanuel Filomeno de Miranda, no capítulo 21 da festa, terá fim um dia, dizendo: a festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes em nosso ordem, século XXI, terceiro milenio, e que o dia desaparecerão da terra, se Deus quiser, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade, sem segundas impressões carnais, pequenas, de seres ainda muito aquém de evolução espiritual, mas vamos buscar nos melhorar como nos alerta desses queridos irmãos espirituais. E é por isso que trabalhou com Chico Xavier, o que ele pode contribuir conosco neste momento na aula intitulada Cultura Espírita, psicografado não apenas por Chico, mas em conjunto com o Valdo Vieira, aquele que nas primeiras décadas trabalhou com Chico Xavier em sua amável mediúnica. Lembramos dizer, o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinaram a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Então não é só no carnaval, toda e qualquer festa que desorganize psiquicamente qualquer ser encarnado, porque isso poderíamos sentir o sentiu. Alguém quer aqui estacionar em sua caminhada evolutiva, ou queremos acender de uma forma mais séria a convite da codificação kardeciana e a convite da cúpula espiritual na cidade de Barueri, fraternidade e amor? Já temos essa resposta em nossas consciências. Queridos irmãos e irmãs, então convidemos a esse convite sugestivo do Espírito André Luiz. Emmanuel, mentor de Chico, pode também agregar algo a respeito dessa temática, no lógico. Veio Emmanuel dizer nos idos de 1939 que nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas em suas oportunidades reencarnatórias pode fazer apologia da loucura generalizada que enlouquece as consciências nas festas carnavalescas. Quantos contributos espirituais estão sendo despejados das nossas consciências espirituais que transcende o que é perecível, transitório, fugitivo e passageiro, muitas vezes efêmeros, que é as ações a qual nós encarnados não entendemos e que não deveríamos mais estar entendendo. Convida-nos, irmão, a essa conscientização. Continua ele dizendo: há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações e, às vezes, toda a existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do nosso dever, da nossa reencarnação, do nosso contrato consciencial que assinamos em espírito antes de acoplarmos atualmente neste atual corpo físico. É o que afirma-nos o Espírito Emmanuel. Uma hora, ou que seja um dia, pode estragar metade ou toda uma existência. Se já está ruim agora de vivenciarmos essas tentações do mundo, quiçá no futuro, que nem para cá podemos reencarnar, se grau evolutivo e consciencial e energético viermos a conquistar para mantermos na energia da nova terra, dos raios iniciais, a qual dizem os irmãos espirituais que desde a década de 70 já estão iniciando-se em nosso ordem e que compete a cada um de nós os desenvolvermos, os colocarmos em prática e não ficarmos apenas no campo da teoria, que nos convida a essa reflexão muito relevante e nobre. Ação totalmente meritória há de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão ou de um carinho, que disse o irmão trabalhador há pouco, convidando-nos para que, quando formos no mercado, adquiramos um item, seja no mais simples ou mais complexo, dentro de nossas possibilidades e limitações, para que auxiliemos os mais necessitados. Será que até quando iremos postergar o pecado a cada um de nós? Nos 7 dias da semana, empreendemos para o nosso próprio benefício. É tanto que esse recebeu nos trouxe diversos recados que aqui no início trouxe ao
nossa conscientização. E é o que nos afirma também Emmanuel, para que podemos cuidar do que respondemos sentir o que fizemos de errado, mas também o que fizemos de bom. E nesse mundo deveria ter sido feito de bom, como diz Emmanuel entregando em futilidades que nada agregaram para a nossa evolução, para a nossa eternidade que é a espiritual. Vamos cuidar com isso. Volta ainda Pedro Herbert dizer alguma coisa em relação a essa temática. Será que mais ainda ele tem a nos contribuir? Sim, ele vai dizer que o Espiritismo esclarece quais são as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos os caminhos por meio do nosso livre-arbítrio. Tanto nós ouvimos isso ao estudarmos o Espiritismo. Temos o nosso livre-arbítrio relativo, seja quando estamos encarnados, seja quando estamos na erraticidade, no mundo espiritual. Volta a Dona Filomena de Miranda dizendo: educação como base primordial, só a educação em outras bases, quando ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recriar-se, não se torna imperioso o vilipêndio do ser, nem a sua desintegração no dia, esquecendo-se da sua eternidade, esquecendo-se que responderá sentido por sentido pelos seus pensamentos e atos, e outras palavras, é que nos afirmam esse querido novos espirituais, e sim, convidam-nos esse feixe, já agradecendo a presença dos queridos irmãos que aqui estiveram presentes. Nesse tríplice aspecto, como só estes, não sei se todos nós conheceis a estes que aqui mencionamos. Ao longo do nosso conteúdo, mais repito-vos da esquerda para a direita, a boca Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, no centro de pé Jesus, ao seu lado aquele que foi a sua Maria Rosa Mística de Nazaré, ao seu lado ainda o codificador, o professor Ivaio, a outra até no centro centrado, Chico Xavier, dizendo-nos: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Se queres voltar a reencarnar no mundo regenerado, a qual sim a terra tornar-se-á. Porque se mesmo Emmanuel, que aqui dos céus, em algumas de suas passagens, também nos afirmou o seguinte na obra Plantão de Respostas, na década de 1970, no extinto programa da TV Tupi, extinto programa Pinda Fogo, que a Terra tornar-se-á mundo de regeneração, seja um pouquinho antes ou um pouquinho após o ano de 2057. Estamos incluindo mesmo no início de 2026. Podemos ou não fazer um pouquinho mais em prol de nós mesmos? Estes esperam de nós. Os nossos líderes também assim o esperam. Então eu quero deixar-vos, mesmo dentro dessa responsabilidade consciencial, como eu disse, ainda levarei esse tema em menos de uma semana a 2 casas pela primeira vez na Zona Leste. Ainda que seja muito importante para a nossa modificação, para a nossa reforma íntima, não sairemos de consciência pesada sem prejulgamentos, respeitemos os nossos líderes e, se pudermos ser úteis a eles, quando oportunidade para outros se quiser, assim façamos. Que esteja de forma intensiva em nossos espíritos esses ensinamentos de Manuel Filomeno de Miranda, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, André Luiz, Emmanuel, o professor Rivaio, na revista Espírita e todos mais, os trabalhadores que aqui fizeram a prevenção, a abertura, porque estão interligadas as temáticas, e assim possamos ser a cada dia que passa pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo final de semana aqui com os irmãos e irmãs, com equilíbrio, com discernimento, e que possamos, na sequência, com os passos, recebermos o melhor nas reiniciações ectoplasmicas, com as energias dos trabalhadores encarnados em junção com a luz, mentores espirituais, para que se sairmos melhores daquela porta para fora e transbordemos alegria, conscientes de nossas responsabilidades conscienciais e existenciais, neste momento, neste óleo, nesse final de provas, expiações e nesta transição monetária. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Convido-os então, queridos irmãos, rapidamente para que façamos uma meditação, para que mais ainda conectados estejamos com a cúpula espiritual nas salas de classes e nas salas de atendimentos específicos de tratamentos que aqui estamos recebendo ao longo desse início de ano. Agradecemos a fonte criadora a Deus, a Maria Rosa Mística de Nazaré, aquele que foi José Saint-Germain, Pai de Jesus no mundo encarnado, e com ele de Maria, como também os anjos, arcanjos, serafins, Ismael, o governador espiritual aqui da terra, que há de ser o coração, mundo e a pátria do Evangelho, os nossos mentores individuais, a cúpula espiritual, dizendo que sim, estamos nos esforçando, escorrendo nos momentos mais nos reequilibrar nos momentos futuros, e que não desistam de nós, que ajudem-nos consciencialmente, porque esforçarmos eles para que assim busquemos a cada
atividade que aqueles irmãos da casa, o lenitivo para as nossas mazelas físicas e também psíquicas, atingir nosso corpo físico como também nosso corpo semimaterial, como nós conhecemos, por perispírito, por perispiritual. E assim, nessa certeza, então, mantenhamos em conexão, em silêncio, e aguardando para que os trabalhadores chamem-nos para essas energias